Olá, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui para esse grande compromisso e desta feita vamos tratar sobre a questão dos crimes virtuais. E quero já começar aqui convocar a vocês que são nossos amigos que estão sempre nos acompanhando nessas transmissões ao vivo para tratarmos dessas questões envolvendo a questão da pedofilia. E hoje nós vamos falar também da importância do mês de maio, que é o mês Maio Laranja, que nós estabelecemos aí esse mês com todo o nosso corpo de trabalho para tratarmos desse assunto, de trazer a sociedade ao engajamento no enfrentamento à pedofilia. Queremos também chamar a atenção da sociedade para um caso muito sério, que está muito perto de nós, que tem ganhado um peso enorme com a questão do retiro doméstico que as famílias estão fazendo. E como presidente da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia, na Câmara dos Deputados, temos levantado essa bandeira da proteção às nossas crianças e adolescentes. O nosso objetivo é dar voz e trazer o assunto para que especialistas possam dirimir, possam tirar, possam sanar todas as dúvidas daqueles que, porventura, possam tê-las. Mais uma vez, eu quero chamar aqueles para comentar, curtir, compartilhar, convidar amigos. Vamos passar um momento aqui de muita informação e muito importante sobre o esclarecimento do que vem a ser, na verdade, o que eu chamo de pandemia silenciosa, é a pedofilia. E, para tanto, hoje temos um convidado muito especial, que é o meu amigo querido, Washington Sá, um especialista, trabalha ali em Brasília, onde eu conheci no Ministério, trabalhou no Ministério da Família, Direitos Humanos, da Mulher, junto com a ministra Damares Alves, e hoje está no Ministério da Cidadania, junto com o presidente Bolsonaro e junto com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. E eu estou falando nada mais, nada menos do que um especialista que trabalha mais de 15 anos nessa área e conhece exatamente a nível nacional, que a visão dele é de um espectro nacional, ele vê a coisa sempre de cima para todos os estados e municípios deste Brasil, e ele tem uma visão panorâmica do que é realmente a necessidade da sociedade brasileira estar bem informada, e eu quero receber com muita alegria o meu grande amigo, o Washington Sá. Diga-me tudo, meu líder, meu mestre, meu amigo. Olá, professor Josiel, que alegria, muito obrigado, meu deputado mais influente ali dentro desta temática, você que está aí nos dando sua atenção, sua audiência, muito obrigado por este tempo, espero que seja um momento assim de muito proveito para você que é pai, mãe, você que lida com a criança, com o adolescente, ou lida com a temática, no caso aí do professor Josiel, com a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Pedofilia. Vai ser um momento, assim, penso eu, descontraído, mas tratando de um assunto sério, falando de uma forma que vai trazer muita informação. Se você tem dúvida, fica atento aí, você que conhece pais que estão aí preocupados com os filhos, especialmente neste tempo, aumentando o tempo de uso de mundo virtual por causa da quarentena. Chama aí todo mundo, liga, compartilha o link, assista aí, não perca. Professor José, muito obrigado pelo convite, me sinto muito... O senhor é um homem querido, muito amado, meu amigo. Obrigado. Eu aqui agradeço muito você ter aceito aqui estar comunicando. Mandar um abraço para todo o nosso Brasil, ao nosso querido presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o vice-presidente da nação, Hamilton Mourão, todos os ministros, a Câmara dos Deputados na presidência do Rodrigo, o Senado na presidência do nosso Davi. Em linhas gerais, mandar um abraço para toda a população do nosso Brasil, Estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São João de Meriti, Projeto Vencedor, Venda Velha, que nós chamamos da nossa Nova York. E aqueles que estão em outros estados nos acompanhando e que com certeza vai aí tirar muito proveito desse grande encontro dessa noite. Para tanto, a gente quer começar aqui para ganhar o tempo, porque as perguntas não cessam.
Doutor Washington, amigo especialista, qual é a definição da palavra pedofilia? Como que nós podemos defini-la? Porque as pessoas, às vezes, ouvem, mas não sabem o que é. O que é pedofilia? Interessante essa pergunta. A gente fala muito sobre pedofilia, ouvimos a mídia falar intensamente, mas pedofilia já teve um sentido não como ele é hoje. O significado de pedofilia era quase que exclusivamente de alguém que sentia afinidade por crianças. Um amor despretensioso, de pai, de irmão, de mãe, de tio, avó. Só que essa palavra tomou um significado diferente, especialmente, professor, quando Michael Jackson começou a ser investigado por, supostamente, envolvimento afetivo e sexual com crianças. Nessa época, os jornalistas não encontravam uma palavra que pudesse exemplificar aquele tipo de contato que estava sendo investigado ali, um contato sexual. E aí a palavra pedofilia era a única que tinha. Desde então, a palavra começou a ser usada para exemplificar o interesse de um adulto, interesse sexual de um adulto para uma criança. Hoje, basicamente, o significado é a atração sexual de um adulto por uma criança ou um adolescente pré-puber de até 14 anos incompletos. Então, crianças e adolescentes ou pré-adolescentes menores de 14 anos, este que sente atração sexual, este adulto, então é considerado um pedófilo. Portanto, a palavra pedofilia é a atração sexual de um adulto por uma criança, tipificada também aí como um transtorno mental. Opa, então, na verdade, o que era simplesmente uma empatia e afinidade se tornou aí ganhando um outro sentido um pouco mais perigoso, né? Ficou feia a palavra, né? Ficou. Mas está aí esse grande esclarecimento, porque as pessoas perguntam muito o que é, na verdade, e você aí, com muita luz, muita clareza, está trazendo essa definição. Então, diga para mim aqui, em face dessa definição que o senhor deu, a gente pode classificar que todo pedófilo é um criminoso? É isso? Interessante. Olha só, se pedofilia é a atração sexual de um adulto por uma criança, e ela é considerada um transtorno, está lá no CID, como uma das parafilias, então é um transtorno. Significa que é considerado uma doença mental. Mas também pode ser considerado um crime. Será que é um crime? Pedofilia é crime? Se olharmos a letra da lei, não tem lá a palavra pedofilia. E a lei é uma ciência exata. Então, essa palavra não existe como crime. Embora a mídia fala muito, já há um bom tempo, pedofilia, crimes de pedofilia. Então, pedofilia, ela vai ser crime quando falamos de tipificações, especialmente as contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como pornografia com criança, tocar uma criança sexualmente. Então, ou seja, nós temos ali várias tipificações que essas sim são crimes. Agora, o pedófilo é um criminoso? Pedofilia é crime? Então, nós não temos a palavra pedofilia tipificada como crime, mas nós temos condutas ali tipificadas no Estatuto, especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são consideradas crime. Agora, o pedófilo, ele é um criminoso? Sim e não. Quando ele externa a sua atração, a sua preferência e se envolve sexualmente com uma criança, ou, por exemplo, envolve uma criança em ato libidinoso, tipificado no ECA como sensualidade ou lascívia, com o objetivo de obter prazer sexual, ele se torna um criminoso. Quando ele produz fotos de uma criança em situação de sensualidade ou nudez, ele então se torna um criminoso. Vou dar um exemplo comparando com outro tipo de crime, professor. Quando alguém anda pela rua e olha um carro e acha um carro bonito, e ele pensa, nossa, que carro lindo, que vontade que eu tenho de roubar este carro. Não existe um crime na vontade de roubar o carro, mas no ato de roubar o carro. Se ele for e abrir o carro e levar o carro, seja roubo ou furto, ele está cometendo um crime. Seja na presença do dono ou não, a mão armada ou não, ele comete um crime. Então, você está dizendo que, em outras palavras, o seu sentimento, o seu desejo fique para você.
Quando alguém adulto sente atração sexual por uma criança, mas se ele não toca numa criança, nós não temos como prendê-lo, porque não é um crime. Então, a gente precisa buscar um tratamento psiquiátrico para ele, um tratamento psicológico juntos, e muitas vezes tem uso de medicação como ansiolíticos que diminui a libido, quando essa busca é voluntária por aquele adulto que sente atração sexual. Ansiolítico. Existem alguns tratamentos para tipos de ansiedade que diminuem a libido. Nós não temos no Brasil a aprovação da castração química, mas muitos que sentem atração sexual por crianças, que são pedófilos, eles sentem uma ansiedade por isso. Essa ansiedade de ter acesso, de ver crianças. E aí se controla essa ansiedade, junto acaba controlando a libido também. Então, este pedófilo ele pode procurar ajuda. Ele não é um criminoso, nós não temos como prender, mas a gente não vai fazer nada. Então, temos especialistas que atendem a estes que procuram ajuda. Já atendemos pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, Canadá, de vários outros países e do Brasil também, que declaravam sentir atração sexual por crianças, mas que nunca tinham tocado numa criança. Então, ele não tinha cometido um crime, mas sentia essa atração e precisava de tratamento. E sabiam que no Infância Protegida, já há 10 anos, temos uma equipe que atende aquele que sente essa atração sexual. Agora, quando há o envolvimento com uma criança, aí ele comete um crime. Aí ele é uma pessoa que tem uma parafilia, mas cometeu um crime. Aí ele precisa ser responsabilizado criminalmente de acordo com o que a lei prevê. Agora a coisa ficou bem clara, muito clara mesmo, porque às vezes as pessoas falam que todo pedófilo é um criminoso, e aí você deixou bem claro que enquanto ele não externar, não colocar para fora esse sentimento que ele tem, não tem como caracterizar ou até mesmo punir, porque simplesmente ele está sentindo e desejando, mas ainda não materializou. Essa é uma grande diferença. Em cima disso, tem uma outra pergunta aqui, o seguinte: existe um perfil humano que define realmente o pedófilo, para um pedófilo? Assim, esse perfil aqui de pessoas, essa classe, existe isso, perfil definido para o pedófilo? Professor José, o pedófilo ele está em qualquer lugar da sociedade. Ele pode ser um rico, milionário, bem estudado, com vários cursos, como também uma pessoa lá na comunidade, carente, sem estudar. Tanto pode ser um adolescente, quanto pode ser um idoso. Então, sobre perfil, não tem muito. Nós temos algumas informações. Por exemplo, a maioria são homens. Então, isso é uma coisa para ficar atento. Quando nós olhamos aos registros de crimes, de violência, de abuso contra crianças e adolescentes, aí a gente encontra um perfil de convívio. Por exemplo, a maioria absoluta dos abusos acontecem intrafamiliar, dentro da família. Os que mais cometem o abuso e também violência sexual contra criança e adolescente são padrastos, companheiros da mãe, que às vezes não estão ali casados ainda, pai, avô. Então, não tem um perfil específico. Olha, essa pessoa que trabalha assim, ou que age assim, ou que faz assim, pode ser um pedófilo. O ideal, professor, é orientarmos as crianças e prestarmos atenção nas crianças, porque a criança, ela grita por socorro com a mudança de comportamento. Então, ela não vai dizer, muitas vezes, o que está vivendo, porque ela está sob ameaça, porque ela está em dúvida. A criança, muitas vezes, não sabe que ela está numa situação abusiva, mas ela muda o comportamento, ela começa a erotizar o comportamento, ela começa a buscar por um comportamento adultizado, erotizado, uma masturbação. Travou. Então, pornografia. Então, pai, esse é uma mudança de comportamento. Porque, bom, falei um pouquinho aqui. Infelizmente, professor, o perigo pode estar dentro de casa. Uma frase que eu ouvi comumente nos atendimentos foi que eu nunca imaginei que esta pessoa... Oi, nós estamos tendo um trabalho, um entravezinho técnico aqui. Opa, voltou.
Oi, Washington, pode me ouvir? Sim. Sim, agora estou ouvindo. Eu estou te ouvindo. Ele não tem noção de que... Ok, eu estava dizendo então que muitas vezes essa situação da violência e do abuso, elas, por ser intrafamiliar, é muito importante que mãe e pai oriente bem a criança, porque ela é mais comum que nas clínicas de psicologia. Eu nunca imaginei que essa pessoa pudesse fazer isso. Então, quem faz é quem tem a confiança do pai e da mãe, porque para ter acesso a uma criança, precisa ser alguém de confiança dos pais. Exatamente. Ou seja, ganha a confiança, se aproxima e acaba ali usando o meio de sedução para abusar da criança e às vezes até explorar. Nós estamos falando desse assunto porque as pessoas acham que pandemia, Washington, é só o Covid. A gente tem uma pandemia silenciosa chamada pedofilia e que está atingindo as crianças, né? Até bebês, já existe caso dessa natureza, e que as pessoas, por ser silenciosa, acham que não está acontecendo. Então, nós estamos aqui também demonstrando, através desse trabalho da Frente Parlamentar Mista com você, a necessidade de um engajamento social, no sentido de dizer, da mesma forma que nós estamos lutando para enfrentar o Covid, o coronavírus, também precisamos formar uma força-tarefa para vencer essa ignomínia, essa vergonha, esse opróbrio social, que acaba aí aviltando a imagem do nosso Brasil nos 4 cantos dessa terra. Nós temos mais uma pergunta aqui também. Todo aquele que abusa sexualmente de uma criança é um pedófilo? Essa é a pergunta que está aqui também. Todo aquele que abusa sexualmente de uma criança é um pedófilo? Professor, não necessariamente. Nós temos pessoas que têm transtornos mentais, comorbidades, que abusaria sexualmente de qualquer um. Ele aproveita a vulnerabilidade. Seria uma idosa, seria uma mulher, uma criança. Então, não necessariamente aquele que abusa ou que comete a violência sexual contra uma criança tem a preferência sexual por crianças. Então, muitas vezes, nas estatísticas de violência sexual contra a criança, precisa ser estudado se aquele que cometeu a violência tem o perfil de preferência sexual para, então, dá-lo como pedófilo. Normalmente, há alguns casos, sim, acontecem de estupro de crianças por alguém que aproveitou a oportunidade, que estava sozinho com uma criança, que estupraria, inclusive, uma adulta, e ele não tem essa preferência. Então, aí nós temos mais um diferencial que não pode rotular que todo aquele que abusa sexualmente é um pedófilo. Existe um ditado que diz que é a ocasião que faz, né? O ladrão. Então, esse aí é o ocasional, não é uma prática que alguém pode dizer ele é porque cometeu aquilo naquele momento. Por que a gente fala isso? É o cuidado da gente não criar um linchamento social desnecessário ou não fundamentado naquilo que prevê o Estatuto da Criança, naquilo que as prerrogativas de lei nos dá para agirmos, né? Então, isso aí é muito importante, essa diferenciação e esse discernimento daquilo que é e daquilo que não é, para não ser injusto. Olha que interessante. Por exemplo, se alguém adulto estuprou uma criança e ele após ser avaliado por psicólogos e psiquiatras, ele não é caracterizado como alguém que tem preferência sexual por adulto ou criança, não é um pedófilo, então ele responde pelo crime, mas ele não precisaria ser encaminhado, por exemplo, para um tratamento psiquiátrico e psicológico. Não para pedofilia, mas para outra comorbidade. Ele pode ter outro tipo de transtorno. O contrário de um pedófilo caracterizado como pedófilo, que além de responder criminalmente, ele precisa ser encaminhado para tratamento. Muito bom. Esse esclarecimento é muito, mas muito importante, Washington, porque a pior coisa que tem é você ir para uma guerra despreparado. E essas informações que você está passando para combater, para enfrentar a pedofilia e o fenômeno pedofilia, é muito importante para poder capacitar a sociedade em saber como vai enfrentar esse inimigo que tão perto está de cada um de nós. E como você disse, independente do espaço, pode ser numa escola, numa igreja, numa família, está ali, né? Do palácio ao barraco, está ali.
Não tem uma coisa de dizer, não, é só essa classe social, ou então é aquela. Não é verdade. E nós temos mais uma pergunta aqui muito importante, que é qual a diferença entre abuso, violência e exploração sexual? Porque as pessoas fazem embola tudo. Então a pergunta é qual a diferença entre abuso, violência e exploração sexual? Interessante. Essa definição, ela vai ser mais significativa para quem lida com os traumas, especialmente para psicólogos, para psicopedagogos, para aquele que precisa entender o resultado de um abuso, de uma violência, de uma exploração no comportamento, especialmente quando essa criança se torna um adulto. A maioria de nós falamos de abuso sexual, e colocamos tudo no mesmo pacote. Mas lembra o seguinte, a situação abusiva é aquela onde uma criança ela é conduzida ao envolvimento, muitas vezes sem ela perceber que ela está sendo abusada. Oi, nós estamos tendo um probleminha técnico aqui, mas daqui a pouco... Professor, se um tio propõe... Estou ouvindo agora, tinha parado, mas estou ouvindo. Se um tio propõe, por exemplo, fazer um desfile de moda para uma sobrinha de 7 anos, e ele tem uma intenção para obter prazer sexual com aquilo, propondo que ela desfile de peça, a criança, muitas vezes, não percebe uma relação abusiva. Ela não percebe que está sendo conduzida a um ato libidinoso. Situação de abuso. Muitas vezes, essa condução ela vai sendo aumentada progressivamente até ter um toque erótico e até ter mesmo a conjunção, o envolvimento com o coito sexual. E muitas vezes, crianças chegam até a adolescência sem saber que aquilo era errado, porque ela foi condicionada à erotização e ao envolvimento. Abuso, então, é isso. Alguém que tem uma capacidade de domínio abusa dessa ingenuidade, inocência e leva a um comportamento. A exploração sexual é quando alguém obtém retorno financeiro. Por exemplo, professor, tem pessoas que sequestram crianças e não sentem atração sexual por elas, mas elas produzem material erótico, fazendo com que essas crianças tenham atos sexuais com outras crianças, adolescentes e adultos. O objetivo destes sequestradores é produzir pornografia infantil para vender. E chegou a vender por milhares de dólares um vídeo. Então, estes exploradores são todos aqueles que obtêm lucro, procuram obter lucro, recurso financeiro deste cenário envolvendo uma criança. Já a violência, um episódio, vou contar um caso real de violência sexual que nós atendemos. Uma família, um marido, uma esposa e uma filhinha de 7 anos, o pai foi trabalhar, deixou lá contratado um telhadista para tirar o vazamento de água que tinha no telhado no período de chuva. Esse telhadista subiu, a mulher, mãe da filha, saiu para ir à padaria comprar lá o lanche para ele. Ele viu que ela estava longe, desceu do telhado e estuprou a criancinha de 7 anos. Ou seja, foi um momento, uma oportunidade, foi sem muito planejamento, sem pensar, e foi um ato violento. Não conduziu a criança a um envolvimento. Ele chegou e cometia, e depois... E tem muitas formas de violência. Violência sexual traumatiza a criança com um cenário terrível. O abuso costuma erotizar a criança, a exploração costuma também erotizar a criança. Aí nós precisaríamos de muito mais tempo para falar sobre o resultado de cada um destes tipos de abuso, violência e exploração sexual. O resultado dele para a vida da adolescente e da mulher, mãe, adulta, ela toma um banho 8 vezes e vão para o casamento, tem uma relação sexual de dor, tem rejeição da figura masculina, ou seja, os resultados importam muito quando nós separamos o que é abuso, violência e exploração sexual. Uma coisa, dentro dos 3 que você citou aí agora, uma coisa é certa, danos psicológicos existem nos 3. É uma linha comum das 3, da exploração, do abuso, né? E da exploração. Todos os 3 causam uma coisa comum, que são os danos psicológicos. E numa outra live, eu quero sim que você fale
quais são os efeitos que cada um desses três causa na vida de uma criança. Abuso, exploração e violência, que são três coisas distintas. Nós temos aqui a outra pergunta. Com o isolamento social, está aumentando os casos de crianças vítimas de abuso sexual e virtual. Isso está confirmado. Você que trabalha aí... gente, vocês que estão chegando agora, eu estou conversando com o Washington de Sá, que trabalha diretamente lá em Brasília, junto com o presidente Bolsonaro, junto com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e trabalhou diretamente com a ministra Damares. É uma autoridade nacional para tratar do assunto, e nós estamos tendo aqui esse privilégio de receber esse grande homem. Com o isolamento social, está aumentando os casos de crianças vítimas de abuso sexual e virtual, doutor Washington? Professor Josiel, este aumento já tem sido notado aí nas estatísticas nos últimos anos. Desde a década de 90, quando a internet começa a se tornar popular no nosso país, a gente começa a observar cada vez mais criminosos mudando para a modalidade virtual. Mudanças de tipificação criminal. O abuso sexual, muitas vezes, ele também acaba migrando para este ambiente virtual. Por quê? O homem, ele é atiçado pelo olhar. Então, nós temos um problema, professor, que é a pornografia. Muitos homens, por acessar pornografia, acontece uma coisa chamada anestesia ao prazer. Com usar frequentemente o mesmo tipo de pornografia, o cérebro cria um bloqueio. Para de gerar o mesmo estímulo, assim como nas drogas. Quem bebe uma garrafa de cerveja, vai beber cada vez mais, fuma maconha, vai usando drogas cada vez mais intensas, ter o mesmo efeito no cérebro, porque não tem o mesmo prazer. Assim na pornografia. Essa mudança faz com que haja uma mudança de preferências também. Infelizmente, nos últimos anos, cada vez mais há uma busca por sexo ou nudez ou pornografia esquisitos, diferentes. Sadomasoquismo, fetichismo, zoofilia e a pedofilia também. Muitos homens que tinham preferências sexuais por mulheres começaram a buscar adolescentes, buscar pré-adolescentes e também crianças. E hoje, infelizmente, nós temos um problema muito grave, que é o aumento muito significativo, terrível, de busca por bebês, estupro de bebês. Peraí. Você está dizendo que na escala da busca, no mundo, na esfera, no espectro virtual, houve um momento que se acessava o mundo virtual para buscar a imagem de mulher, depois a imagem de jovem, depois de adolescente, depois de criança, e que hoje aumentou a busca virtual por imagem de bebê, é isso que você está falando? Então vamos lá, eu vou refazer isso aqui numa linha histórica. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, primeiro na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos perdeu 50 milhões de americanos, eles foram para a guerra, saíram de casa. Aí a mídia começa a chegar nesse tempo e Hollywood se torna uma fábrica de conteúdo para entreter. E a gente começa a ver uma erotização. Marilyn Monroe, por exemplo, começa a trazer isso para as famílias, essa sensualidade. Então a gente vê o surgimento da revolução. Com a revolução sexual, as mulheres começam a se expor cada vez mais e aí surgem as revistas. A primeira revista pornográfica, com um nome muito famoso, não precisamos citar aqui, mostrando uma nudez velada, só parcial. Só que isso começou a gerar muito lucro. Outra revista começa a ter interesse neste lucro e lança uma nudez mais agressiva, uma nudez frontal, total. E assim começa uma disputa pela pornografia, porque é algo muito lucrativo. Desde então, professor, os homens precisavam, para manter a explosão de dopamina, que é a molécula do vício que gera o estímulo para o prazer, para manter este excesso de produção, precisava de ter um estímulo diferente. Então, sempre trocavam as revistas, sempre trocavam as mulheres, mudando as mulheres. E a faixa etária também. A faixa etária também. Exato, e aí a pornografia foi se tornando comum. Depois disso, o homem que sentia atração por ver mulher começou a procurar faixa etária diferente. Mulheres mais jovens, e aí depois adolescentes. E na busca na internet,
Quando pessoas começam a procurar muito por uma coisa, gera um banco de dados. É analisado por pessoas que têm o interesse em explorar comercialmente essas buscas, começaram a produzir nudez e sexo com adolescentes. E isso começou a alimentar a internet durante muitos anos. Só que isso mudou, porque o cérebro também começou a criar anestesia ao prazer com nudez de adolescente. E aí começaram a procurar por pré-adolescentes, por crianças, e infelizmente, hoje, uma das principais buscas na internet escura, na Deep Web, é por sexo e nudez, estupro de bebês. Agora, voltando à pergunta, professor, isso tem aumentado, por que tem aumentado os casos? Nós temos aí o último mapa da violência apontando um aumento de quase o dobro de notificação de violência, abuso, exploração sexual de crianças na última estatística. Foi publicado agora, recentemente, mas foi o mapa da violência do ano de 2018. Então, já teve este aumento, mas agora, com o tempo de pandemia, nós temos registro na França de aumento da atividade criminosa de pedofilia na internet, de busca por pornografia, de produção, de comercialização, de publicar e também fazer a baixa dos vídeos de pornografia, mais que dobrou nesse tempo de pandemia. Por quê? Os abusadores estão em casa, não estão trabalhando, os pedófilos que sentem atração sexual por crianças, que não abusam, mas também consomem pornografia, porque para esse pedófilo consumir pornografia, alguém tem que produzir. Então ele acaba fomentando a indústria de produção de pornografia, especialmente criminosa contra criança e adolescente. Você está dizendo que existe uma produção para atender desejos diversificados nessa área do impulso da dopamina. Sim, existe hoje grupos fortíssimos, inclusive, infelizmente, investimento financeiro, pessoas das mais diversas áreas do poder, não só do poder político, mas de diversas áreas, e aí eu prefiro não falar aqui publicamente sobre isso, mas são assuntos investigados pela NICMEC, que é uma organização internacional, e também pela Interpol. Mas, enfim, professor, essas pessoas produzem material. Quando você tem muito pedófilo ator dentro de casa procurando por pornografia infantil e querendo pornografia nova, precisa produzir material novo. Acabam sequestrando mais crianças para produzir esse material. Então, nós temos também um outro cenário. Comércio, né? Manter o comércio. Mas nós temos um outro cenário, que são crianças também acessando mais tempo, mais horas dia, internet, jogando jogos online, onde tem pedófilos, muitos jogos online para crianças, os pedófilos estão nos chats propondo às crianças entrarem em outros links com pornografia ou vídeos, para elas poderem fazer ali o que o pedófilo está pedindo. Então, isso que você está falando já está aqui na pergunta seguinte, que diz o seguinte: como é que os pedófilos aproveitam dessa situação do retiro doméstico? De que forma que eles se aproveitam? E aí você já está respondendo aqui que essa facilidade do acesso, sem estar sendo monitorado pelos adultos, a liberdade que crianças, né, e tantos outros têm hoje na internet, sem estar monitorado pelos pais, e aí todo mundo fala que censura não pode ter, pode estar todo mundo livre. Você está dizendo que essa é uma situação que faz com que é um canal que eles utilizam para poder disseminar essa erotização, é isso? Exato. Olha, a criança já é vulnerável por si só. O senhor é um professor, sabe disso. É um ser em desenvolvimento. Essa fragilidade psicológica leva a pessoa, a criança, essa pessoa, nessa condição especial de pessoa em desenvolvimento, a um cenário de vulnerabilidade. Por quê? Ela está na maior praça pública do mundo, chamada internet. Nós não deixaríamos nossas crianças andar nas comunidades de madrugada, porque a gente sabe que pode ter violência, tem tráfico de drogas. Nós não deixaríamos nossas crianças andar em bairros que a gente soubesse que tem muitos pedófilos ali. Mas estas pessoas, que a gente não deixaria as crianças andarem por ali, usam Instagram, Facebook, usam jogos online, elas estão ali. E, inclusive, neste tempo agora, elas estão com mais tempo para conversar, atrair e até envolver as crianças. E aí, professor, uma coisa que tem acontecido, que é muito triste, são crianças de 10, 11 anos, que é a idade pré-puber, que tem a maior incidência de busca hoje na internet para poder elas tirarem roupa e assim por diante.
elas estão sofrendo sextorção. Elas acabam mandando uma imagem, uma foto de uma nudez parcial para alguém que ela acha que é uma criança também. E aí o adulto se revela com aquela imagem, pega na rede social dos pais contatos de familiares, de grupos da escola, quando ele consegue informações, e diz: eu vou encaminhar seu vídeo pelado cria um para mundo todo o fictício. seu relacionamento. Agora você vai ser obrigado a fazer o que eu quero. Cria um mundo imaginário, né? E essa criança, muitas vezes, ela é submetida a quase 1 mês e meio, 2, 3 meses de obedecer aquele explorador com medo de ser exposta. Entendi. Ele se torna refém dessa armadilha que o explorador criou para poder prendê-lo. Então, aí é que está aquela questão importante. Quanto tempo que a pessoa, que o adolescente, o jovem, a criança, está passando dentro do seu quarto, com a porta fechada, com o telefone ligado e altas horas da madrugada e os pais não estão vendo. Está aí o grande alerta que você está dizendo. Então, você está dizendo que esse é o caminho que eles usam para poder se aproximar e começar a criar intimidade e depois tornar a vítima em refém mediante grave ameaça. E tem manual, eles compartilham manual entre eles de como começar uma conversa de acordo com a idade, como envolver a criança. Tem uma escola do mal, é isso? Tem uma manual. Do mal? Tem uma escola do eles mal? Eles compartilham o manual entre eles, e nós temos lá na Polícia Federal, em Brasília, esse manual em inglês sendo traduzido para a gente começar a promover prevenção a partir dessa instrução. O ideal dos pais, deixa eu dar uma dica aí para os pais, professor, com essa situação. Observe os filhos, tem acesso aos dispositivos eletrônicos. Só um minuto, eu preciso falar com as pessoas, mais uma vez, quem é você? Eu estou falando nesse momento com o Osto de Sá, que é do Ministério da Cidadania, trabalha diretamente com o presidente Jair Bolsonaro, nosso presidente. Ele já esteve no Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, com a ministra Damares Alves, que também é uma outra guerreira nesse grande enfrentamento, e eu estou aqui anunciando para todos vocês que eu estou com uma autoridade no assunto, diretamente de Brasília, para trazer todos os esclarecimentos que a sociedade precisa ter no enfrentamento à pandemia, não só do Covid, mas da pedofilia. Desculpa, meu amigo, toda hora eu vou fazer isso para as pessoas saberem com quem eu estou falando, para entender o que é. Olha só. E senão eles pensam que é só um bate-papo, uma troca de palavras. Não é, eu estou com uma autoridade do Ministério da Cidadania, que trabalha com o presidente Bolsonaro e o ministro Onyx Lorenzoni. Pode falar, meu filho. Eu comecei a caminhada nesta área, professor, há 15 anos atrás, como pesquisador. Eu queria entender um pouco esse fenômeno das vulnerabilidades das crianças para droga, comportamento, como a mídia moldava o comportamento de crianças e adolescentes, e acabamos também encontrando este cenário terrível, que é o cenário da violência sexual contra a criança. Eu visitei um pouco mais de 3.000 residências em 25 estados do Brasil, pessoalmente, para fazer pesquisas casa em casa. Fundamos aí a Rede Mundial Infância Protegida, a sede em Genebra, na Suíça. Na Suíça. Exato. Nós temos lá a sede mundial com toda a equipe do Infância Protegida Internacional. A partir de lá nós temos também Infância Protegida em Portugal, na Espanha, Alemanha, França, Itália, na África, Estados Unidos, além de estarmos aqui bem espalhados pelo Brasil, principalmente com uma rede de relacionamento, além da rede de atendimento. Temos uma rede de clínicas de psicologia, onde atendemos. Professor, nós atendemos ano passado quase 4.000 crianças em atendimento psicológico, só na sede da clínica em Belo Horizonte. Nós temos, assim, uma rede de atendimento espalhada. Então, ou seja, voltando aos assuntos aqui, deixa eu ouvir mais perguntas, professor. Eu acho que o senhor deve ter mais perguntas aí, né? Está chegando pergunta aqui, meu filho. Eu estou anotando, mas eu estou acompanhando o que você está falando. Esse trabalho que você fez a nível nacional e internacional. Então, isso que você citou aqui agora, sobre o cuidado, o olhar, a vigilância, o acompanhar, o que está rolando no WhatsApp, nas redes sociais, o que esse adolescente, essa criança, esse jovem, na faixa etária dele, seja da puberdade, está fazendo com o celular trancado no quarto, sem o pai saber,
altas horas, 2 horas da manhã está lá ligado, 3 horas da manhã está lá ligado. O que ele está fazendo lá? Os pais têm que acompanhar, porque o momento é sério, é um momento de pandemia também. Existem indicativos, Washington, de que a maioria dos crimes na internet são de pedofilia, ou seja, na internet existem várias modalidades de crime, mas há um indicativo de que a maioria dos crimes na internet, a maioria tem a sua origem no campo da pedofilia. Como denunciar os casos de abuso infanto-juvenil virtual? Vamos lá. Nós temos, finalizando uma dica da pergunta anterior, que eu acabei esquecendo, o ideal dos pais é colocarem os dispositivos no criado da cama do quarto do casal, com chave. É hora de dormir? Me dá o celular, me dá o tablet e eu vou guardar, desligar o modem da internet e fica ali, no criado do quarto. Criança não tem que acesso Você concorda com essa linha também? Você concorda com essa linha também, né? Opa, chegou 22 horas, por favor, passe todo o celular, desliga o modem, desliga tudo, deixa aqui, pode ir para o quarto. E de preferência dá até uma busca lá no quarto para ver se não tem um segundo celular lá dentro. Os pais são responsáveis pelos filhos, inclusive civil e criminalmente, então eles têm que assumir essa responsabilidade. Ah, entendi. Eu não posso terceirizar minha responsabilidade, não é isso? Exato. E nós temos muitos casos reais de pais que deixavam esses equipamentos soltos e as crianças pegavam à noite, passavam a madrugada se relacionando com pedófilos. Atendemos muitos casos assim, professor. O senhor pode repetir só o finalzinho da pergunta, por gentileza? Não, o finalzinho é o seguinte, a pergunta é o seguinte, existem indicativos que a maioria dos crimes na internet é pedofilia. Existem outras modalidades de crime, mas a maioria, majoritariamente, são crimes relacionados à pedofilia. Como denunciar os casos de abuso infanto-juvenil virtual? Vamos lá. A internet, professor, ela é mundial, é uma rede mundial. Nós temos algumas redes privadas, mas a internet é uma rede mundial. Embora a gente tenha Deep Web, que ela é de um computador para outro computador, e aí ela não passa necessariamente por essa rede aberta mundial. Então, por ser algo aberto para o mundo, nós estamos falando de um crime federal, um crime internacional, quando há esta exposição. Então, nós temos um canal de denúncia que é a SaferNet, safernet.org. É uma organização não governamental, mas conectada aí com órgãos do governo. Como é o nome que você falou? Como é o nome, Washington? SaferNet. SaferNet. A SaferNet, alguém pode digitar aí, denúncia de crime, SaferNet vai encontrar o link. Olha aí, pessoal, peraí, dá uma pausa aí, Washington, que isso aí é importantíssimo, porque às vezes as pessoas se sentem vítima e não sabem como pode estar denunciando e dizendo sobre essa problemática. Então, está aí o nosso especialista do Ministério da Cidadania, o nosso irmão Washington, que trabalha lá em Brasília, junto com o ministro Onyx Lorenzoni e com o nosso presidente Jair Bolsonaro, trazendo aqui esse esclarecimento profundo da importância de você ter um canal seguro, seguro, na internet, né? Tá aí, anota aí, repete aí, Washington. Como que deu? SaferNet.org. No SaferNet... SaferNet é SAFER net.org, não é isso? Eu vou cotejar aqui, como diz na língua do militar, vamos cotejar. SAFER net.org, é isso? Exato. Opa! Na SaferNet, aí tem lá, denúncia, crimes contra a criança. Então tem lá, você vai pegar pedofilia ou pornografia infantil e você copia o link e você cola, ali tem um texto onde você descreve o que é aquilo. E a SaferNet, então, é esse canal de denúncia. Mas nós temos outros. A Polícia Federal também. Quando você encontrar algo na internet, você também pode denunciar para a Polícia Federal, que é uma das responsáveis, junto com a Interpol, e a Polícia Federal Brasileira é a Interpol. Elas cuidam juntos, tanto o terceiro setor, tanto organizações governamentais e não governamentais, junto com a polícia, desse tipo de denúncia. E aí vai ser distribuído para especialistas ali no Ministério da Justiça, por exemplo. Nós temos o Disque 100, nós temos o site do Direitos Humanos, que também pode ser denunciado lá, no Direitos Humanos. O Disque 100
que é o mais conhecido e o mais divulgado, o disco, além do SaferNet, tem o Disque 100 e tem também outro, qual é? Polícia Federal. Polícia Federal e o outro site que você citou depois do... A SaferNet, a Polícia Federal, o site do Direitos Humanos, é onde tem como você copiar o link e colar. Tá, o site do Direitos Humanos. Exato, porque eu disse que sim, você vai falar, a pessoa vai ter que anotar, mas entrando no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ouvidoria Nacional, lá vai ter a página para denúncia. Então, esse site é do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. Entrou nesse site, também é um canal de denúncia para que o cidadão utilize aí da sua salvaguarda desse crime. Então, gente, está aí essas informações riquíssimas, diretamente do nosso irmão querido que trabalha lá no Ministério de Cidadania, junto com o ministro Onyx Lorenzoni, sobre a regência e a direção do nosso presidente Bolsonaro, que também está nesse enfrentamento à pedofilia. Eu quero aqui anunciar a vocês que um dos maiores incentivadores, Washington, eu tenho que falar isso aqui para todo mundo ouvir agora, um dos maiores incentivadores no enfrentamento à pedofilia no nosso Brasil é o nosso presidente Jair Bolsonaro. Haja vista que hoje nós somos o presidente nacional da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia. Então, está na plataforma e na pauta presidencial do presidente Bolsonaro um enfrentamento em todas as linhas, com todos os engajamentos da sociedade brasileira. Cabe ressaltar isso aqui nesse momento, e é por isso que eu agradeço muito você, que é do Ministério da Cidadania, e que está prestando esse grande serviço, mas é grande serviço à nação brasileira. Pode falar, meu amigo. Obrigado, professor. Estamos ali na assessoria ao ministro, junto do gabinete do Ministério. Professor, eu queria talvez assim, se o senhor achar que seria proveitoso, fazer um desafio ao senhor, que é um homem corajoso. A gente está ao vivo aqui para o Brasil, todo mundo assistindo a gente. Vamos criar de novo a CPI, vamos propor a reabertura da CPI da pedofilia, nessa perspectiva de crimes virtuais, deep web, pedofilia na internet, erotização de crianças, cooptação de crianças para exploração sexual, tráfico de crianças para trabalho escravo, para exploração sexual. Vamos ver se a gente consegue ativar essa CPI de novo, porque tem muita gente no Brasil também que está precisando responder aí para a CPI, porque estão se envolvendo com crianças no mundo virtual. Nós estamos com um cenário muito difícil para enfrentar dos crimes contra criança e adolescente na web. Criança e adolescente passa muito tempo na internet. É um ambiente hoje que, infelizmente, estão ensinando sobre erotização, elas postam vídeos e fotos nuas, acessam pornografia. Mais da metade do acesso à pornografia... Não tem limite, não tem barreira. A coisa perdeu o limite. Perdeu, como diz o outro, a vergonha, o pudor, né? A coisa está despudorada. E você pode ter certeza absoluta que eu já estou contigo nessa. Ao sair, a gente vai tratar aí de um passo a passo, botar a equipe técnica de novo para trabalhar passo a passo quais são as medidas que nós vamos ter que tomar, porque nós vamos para cima disso aí e vamos mesmo. Eu tenho certeza que a sociedade brasileira, ela quer isso. E quem votou no Bolsonaro, porque às vezes as pessoas votam no Bolsonaro, mas não quer o combate no enfrentamento à pedofilia. Saiba que uma das pautas do presidente é o enfrentamento à pedofilia. Por isso que nós estamos na presidência nacional e você está aí no Ministério de Cidadania e da Mágida no Direitos Humanos, Mulher e Família, e todo mundo engajado nessa questão aí. E nós vamos reabrir, sim. A gente vai conversar em off, vamos marcar essa reunião. Se for o caso, eu vou até Brasília para a gente conversar pessoalmente nesse passo a passo. Já está aceito o desafio. Está aceito o desafio. Perfeito. Tem mais perguntas aí, professor? Tem, sim, senhor. Está aqui o seguinte: podemos considerar um pedófilo virtual que consome pornografia infantil na internet como um passível ou possível estuprador? Eu vou só repetir. Podemos considerar um pedófilo, né, virtual, ele está lá na esfera virtual, um pedófilo virtual que consome pornografia infantil pela internet, material pornográfico, como um possível estuprador? Professor, a mudança de comportamento, nós somos seres formados por hábitos, e os nossos hábitos, eles se refletem em comportamento.
E comportamento gera mais comportamento. Então, se um homem... Isso, meu amigo. Repete isso que o povo precisa entender isso aí. Pode repetir, meu Nós irmão. somos pessoas formadas por hábitos. Os nossos hábitos nos mostram quem somos a partir dos nossos comportamentos. E comportamento gera mais comportamento. Violência gera violência, assim por diante. Então, uma vez que pela internet os homens estão mudando as suas preferências de pornografia até chegar à preferência por bebês, este cérebro adoentado pode levá-lo, sim, a ter o interesse da prática e não só de ter acesso à pornografia. Portanto, combater pornografia na internet, pornografia infantil, é combater o crime de estupro de vulnerável também. É evitar que crianças sejam violentadas fisicamente, não só virtualmente. Então, sim, nós temos, infelizmente, muitos que são estupradores. Estão escondidos e usam a internet para se alimentar de pornografia infantil, como aqueles que também podem desenvolver um transtorno comportamental e se tornar um estuprador de criança estimulado pelo vício, pelo hábito de ver pornografia infantil. Aí é que está. Um abismo vai chamando outro abismo, né? Então, como você fala do hábito, do comportamento, e que comportamento gera comportamento, ou seja, esse elemento que tem o hábito de se alimentar da pornografia, nele vai gerar um comportamento que vai gerar outros, que vão gerando outro, e essa coisa não tem limite com o efeito dominó. Então, cabe sim, nesse momento aí, por esse esclarecimento que você está dando, ele ser classificado como um possível, se não é, pelo menos, incentivador do estupro, no mínimo que ele vai ser é incentivador, né? E a coisa é mais além do que você está falando. Eu tenho uma pergunta aqui que tem a ver com o número de denúncias. Diz assim: durante o período da pandemia, o número de denúncias tem aumentado. Inclusive, no ano passado, 2018, foram 32 mil denúncias. Então, o número de denúncias tem aumentado. Concordo que isso deve ser um esclarecimento para a população. Assim, o número tem aumentado. O que é que a população, em síntese, nós, e quando eu falo população, não estou falando o povo em si, eu estou falando todos nós, brasileiros, né? O que é que nós podemos fazer para frear ou anular essa crescente do ato de pedofilia contra a vida das crianças e adolescentes? O que pode, você como especialista aí do Ministério, da mais alta esfera desse país, que é a esfera federal, o Ministério da Cidadania, ministro Onyx Lorenzoni, o que se pode fazer, Ostro, para mitigar, anular ou aniquilar isso de uma vez? Professor, é um desafio, mas nós temos alguns programas que a Rede Infância Protegida implementou nos últimos anos com muito bom êxito, bons resultados. Na verdade, assim, excelentes resultados até. No começo do meu trabalho como pesquisador primeiro, antes de atuar com ONGs, com fundação, eu presidi várias organizações dessa área. Eu comecei um trabalho focado nas crianças e depois com os pais, depois com quem lida com as crianças, e nós descobrimos uma fórmula. Não adianta orientar só os adultos. Muitos de nós trabalhamos com a orientação dos adultos, o tutor da criança, seja a avó, o avô, seja o pai, seja a mãe. Imagina o senhor como um professor e a criança chega para o senhor e diz assim: olha, tem alguém me tocando de uma forma que eu não gosto, tocando as minhas partes íntimas. E aí o senhor prontamente vai orientar essa criança: olha, você tem que contar isso para os seus pais. Quase todos nós pensamos, conta para os pais. Mas quando você vê os números e quem são os principais denunciados, são os pais. O padrasto, o pai, os principais abusadores. Lá no Disque 100, no Direitos Humanos, você tá dizendo, a pessoa mais denunciada é a mãe. Você está dizendo que essas denúncias que aumentaram sim, mas essas denúncias são feitas, estão diretamente ligadas a padrasto, pai e mãe, é isso que você está dizendo? Exato. Número 1 de abuso sexual contra a criança é o padrasto, infelizmente. Número 1 é o padrasto. Isso. E tem o porquê que é o padrasto. A gente pode depois, estudando assunto por assunto desse, professor, depois o pai, depois o avô, o tio, o irmão mais velho, o primo, o vizinho, o amigo da família, aquele que era considerado como se fosse da família.
mas nós temos um cenário que é a mãe hoje é a mais denunciada já há vários anos seguidos, por negligência, por omissão. A mãe tem medo de morrer e acaba não denunciando, a mãe tem medo de perder o sustento e a estrutura familiar, acaba não denunciando, e ela acaba sendo denunciada por não ter denunciado. Então, nós temos um cenário desafiador. Vamos lá, então, sobre a pergunta, como acabar com isso. O ideal, professor, é trabalhar com as crianças e não com os adultos, porque os adultos, imagina o seguinte, professor, o senhor é um homem que também está atento com esse tema. Quem seria a pessoa que abusaria de uma criança que fosse seu neto ou seu filho? Alguém que o senhor confia, porque o senhor é um homem inteligente e que está antenado com o tema. A única chance de alguém tocar numa criança que o senhor é tutor dela seria alguém de sua inteira confiança. E nós confiamos nos nossos pais, nos nossos irmãos, que talvez é tio da criança. Ou seja, o cenário ele é difícil. Por isso, ao invés de falar com os adultos, nós começamos e desenvolvemos alguns programas e até trouxemos um do Uruguai, chamado, é uma oficina que nós aplicamos há vários anos, pela Infância Protegida, que chama Brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis, onde a criança, de uma forma lúdica, ela é ensinada sobre vários cenários, sem erotizar e sem traumatizar a criança. É colocado nela informações como se fosse uma vacina, que quando um adulto propõe algo esquisito, uma brincadeira esquisita, essas informações fazem com que ela ative ali a sua proteção e diga, não, está errado, não posso, vou contar para... É um sistema de alerta, é um sistema de alerta na consciência da criança? É disso que você está falando? Exato. É colocar informações que não erotize e não traumatiza. Mas quando a criança passar por uma situação de propostas, por exemplo, de nudez e etc., aquelas informações fazem com que essa ligue com essa e ela, opa, não pode, está errado. E a criança consegue sim se proteger porque ela identifica uma situação difícil e já foi orientada como se proteger. Eu posso depois, pessoalmente, dar mais detalhes para o senhor sobre como funciona esse programa. Aqui nós temos dois cenários distintos. O cenário virtual, onde não tem aproximação física, mas ali está aquele contato, aquele bate-papo, aquela coisa toda, aquele aliciamento, sedução e indução. E agora você está falando de um outro cenário, que é o contato físico, pessoal, que está envolvendo pai, mãe, padrasto, tio, etc. Que é um outro cenário que seja ser horripilante, é um cenário que chega a ser estarrecedor. É essa a conclusão que a gente chega. Em cima disso que você está falando, olha o que você trouxe aqui. Trazer essas crianças para esse entendimento. E aí, Washington, eu me lembro de uma vez, quando nós estivemos lá em Brasília junto, lá no Nereu Ramos, que você disse o seguinte, tem um sistema de alerta que as crianças fazem, e aí tem muita gente que fala assim, mas bebê não grita. Mas tem criança que já tem voz e pode gritar. E diz que esse grito da criança inibe a libido. Como é que é esse negócio também? Está dentro desse pacote que você falou de preparar a criança num sistema de alerta autodefesa, é isso? Exato. Vamos lá. O bebê, ele não grita, mas ele chora alto, ele muda o comportamento, as partes íntimas da criança, bebê, elas mudam quando há algum tipo de estímulo, a mãe percebe e pode levar a criança para um hospital de referência. Por isso é importante os pais observarem, os pais e o tutor observar a criança se houve mudança de comportamento. Vamos lá, por exemplo, como o senhor citou aí quando falamos lá no auditório Nereu Ramos, em entrevistas com vários pedófilos do mundo, foi elaborado questionários e eles respondiam, entre as perguntas, tinha uma que era, qual tipo de criança você rejeita? Quais são as suas preferências e qual criança que você deixa de abusar? Uma resposta que foi comum com muitos, ou com a maioria, foi que as crianças que oferecem resistência, as que gritam, eles deixam de abusar sexualmente. E aí nós começamos a investigar um pouco sobre isso. Nós temos as trilhas sinápticas que nos levam para as memórias. O abusador, ele tem trilha sináptica que leva para a memória, que é o início da atividade sexual que ele teve, do abuso que ele viveu, das distorções que ele passou e que gerou nele essa preferência sexual. Quando uma criança começa a gritar, o cérebro ele entra em choque.
Ou seja, o córtex pré-frontal começa a trabalhar a partir do hipocampo que recebe essa informação, o grito, a resistência, e corta a libido. O pedófilo, ele perde o interesse sexual quando a criança grita. Eu estou falando de um pedófilo normal. Normal que eu digo assim, sem aqueles que têm transtornos, outros transtornos psiquiátricos. Se você tem alguém que tem pedofilia e ele é também um psicopata, ele vai querer a violência para se estimular. Quanto mais violento, maior o estímulo. Mas a maioria dos pedófilos, se uma criança apenas gritar, vai ser o suficiente para que ele desista do abuso e deixe a criança. Olha uma outra coisa que ensinamos nessa oficina. Os pais, muitas vezes, dão ordens para as crianças dizendo assim, cala a boca, não me responda, eu sou seu pai, criança não desobedece adulto, o adulto fala e a criança tem que obedecer. Aí a criança, opa, o adulto manda e eu tenho que obedecer. Aí chega lá o zelador da escola, diz para a criança, vamos para trás da escola, faz isso, coloca a boca ali e a criança vai lembrar de quê? Eu não posso discutir, eu tenho que obedecer. E aí depois o adulto diz, não conta para ninguém, eu tenho que ficar calada. Às vezes os estímulos e as informações que damos pode gerar problemas. Por exemplo, beijo na boca. Às vezes o pai dá beijo na boca da filha, selinho, não tem maldade. Mas aí ela vai pensar, eu amo o meu vovô, o meu titio, o meu professor, então eu posso dar beijo na boca de todos. Às vezes os pais tomam banho pelado junto com as filhas, com os filhos. A família tem esse hábito. Tudo bem, não há nenhum problema. Está acontecendo isso, Osto? Só uma pergunta. Aí eu não estou querendo acusar ninguém. Nós temos uma mídia no Brasil que incentiva isso? Está acontecendo isso no Brasil? Infelizmente, a nossa mídia, ela erotiza e adultiza as nossas crianças. A gente tem lutado muito contra isso, professor, já há mais de uma década e meia. Mas ainda assim, temos muitos problemas. Quem sabe, com a CPI da pedofilia, a gente consegue aí colocar a mídia de vez no banco dos réus e responsabilizá-la, mostrando os problemas. Eu vou, se o senhor me permitir, quando terminarmos a live, eu vou encaminhar para o senhor alguns links do Instagram. Tem pedofilia no Instagram, tem criança fazendo sexo com mulher adulta, menino com mulher adulta no Instagram, aberto para todos. Tem sexo simulado com criança no Instagram. E eu estou falando do Instagram, mas tem o Facebook, tem sites. Hoje a mídia está recheada de propostas que as crianças, de acordo com a Kaspersky, com 3 cliques, as crianças vão acessar um conteúdo adulto mesmo sem querer. E hoje a idade média para ter acesso à pornografia é 9 anos de idade. Nós temos um cenário desafiador para as autoridades e para os pais. 9 anos de idade para ter acesso a isso? Qual é a cabeça de uma criança de 9 anos para entender o que está vendo, professor? Vai distorcer a sua mente, ela vai entender que aquilo é um comportamento normal. Pesquisa mostra que criança, menina que vê pornografia, tem 5 vezes mais probabilidade de fazer sexo em grupo, por exemplo. Meu Deus do céu. Gente, a coisa está mais tenebrosa do que a gente podia imaginar. E, Osto, eu quero dizer para você que esses esclarecimentos, essas informações, essa luz que você está trazendo aqui, está dando um alerta para toda a sociedade brasileira, dos 4 cantos desse país, do Oiapoque ao Chuí. Atenção, Brasil, atenção, Estado do Rio de Janeiro, atenção, Baixada Fluminense, São João de Meriti, Projeto Vencedor. Atenção, vocês que estão acompanhando essa transmissão com esse grande mestre do Ministério da Cidadania, junto com o Onyx Lorenzoni e na pessoa do presidente Jair Bolsonaro. Vejam só o que ele está mostrando aqui, descortinando de vez que toda a nossa atenção, hábitos e comportamento vai ter que ser mudado. Em linhas gerais, o que eu estou entendendo é o seguinte: se não mudar o hábito, não muda o comportamento. Se não mudar o comportamento, não vai mudar o resultado. Se a gente quer mudança de resultado, vai ter que mudar o hábito, que vai ter que mudar o comportamento para que seja alterado esse resultado. Está aí o grande desafio, e aí eu estou falando de desafio de conversão da sociedade brasileira. E conversão aqui não tem a ver com religião, com igreja, com nada. Tem a ver com mudança de pensar e mudança de caminho. E que se a gente mudar a forma de pensar, o hábito, o comportamento e o caminho, os resultados também serão alterados. Está aí o grande desafio, não existe mágica. Ninguém aqui pensou que você ia chegar e dizer assim, não, eu estou com uma varinha de condão, ou então um cajado aqui igual Moisés tinha, a gente toca na pedofilia, ela acaba e tudo volta maravilha. Não é isso que você está falando. O que eu estou entendendo que você está dizendo é o seguinte: haverá de ter
Se realmente nós queremos ou quisermos que essa patologia social, pedofilia, seja realmente anulada, mitigada ou diminuída, haverá também que ter um engajamento social na mudança do comportamento. É isso, Racho? É isso mesmo, professor. Começando dentro de casa, começando com aqueles que são cuidadores honestos, Esse negócio de pai tomar banho pelado perto de criança não pode, né? O senhor imagina que, então, a família que tem esse hábito, a criança, ela vai compreender que a nudez é algo normal, que o pai pode ver suas partes íntimas, que ela pode ver do pai. Então, se isso é normal, meu avô pode ver, o tio pode ver, o professor pode ver, meu vizinho pode ver, eu posso tirar foto, fazer vídeo. A criança começa a se comportar por causa deste hábito, ela gera um comportamento de se expor nua, achando que aquilo é normal. Rapaz, isso aí é forte demais, meu amigo. Isso é forte demais. Gente, eu estou falando aqui, repetindo, vou falar isso o tempo todo, com o Washington, doutor Washington de Sá, que é um Ministério da Cidadania lá em Brasília, que se dispôs a vir aqui nesse momento para dar um alerta. Não é só um esclarecimento que você está dando, Washington. Você, nesse momento, está sendo um sentinela, um arauto, um homem que está tocando a trombeta nesse país, está tocando o clarim, a buzina, dando um alerta, dizendo, gente, não dá mais para ser assim. Se nós continuarmos nessa linha, o preço será muito alto. Vai ser uma nação pornográfica, sem Vai ser uma credibilidade. nação completamente doente. Sabe por quê, professor? A mente Olha deformada, só. não é isso? A mente Senhor? deformada. Exato. Deformação mental. Deformação. Exato. Esse excesso, ele muda a estrutura física e química do cérebro. Aí é um assunto para a gente tomar aí muito tempo. Meu filho, repete isso aí que você falou, que eu vou até anotar aqui. Repete isso, que eu vou anotar isso aqui. É o quê? Estes hábitos, tanto dos adultos quanto das crianças e adolescentes, por exemplo, em ter acesso à nudez e à pornografia na internet, isso faz com que há uma mudança física e química na estrutura cerebral. Nessa mudança física, tem pesquisas que apontam a diminuição do cérebro, apontam a perda de conexão de espaços do cérebro com o córtex pré-frontal, que é o centro do bom senso, do raciocínio moral, da lógica e da tomada de decisão. Meninos que crescem vendo pornografia acreditam que mulheres existem basicamente para satisfazer os desejos que eles veem lá na pornografia e sem reclamar. Isso gera estupro, gera violência, gera feminicídio, gera pedofilia. Então, nós temos um cenário muito desafiador. Você está dizendo que essa desordem na questão do entender, do comportar e do hábito pode causar uma atrofia cerebral, diminuindo, causando um reducionismo na capacidade intelectiva desse ser, levando ele a um estado até mesmo de sem limite de selvageria, apto para cometer qualquer anormalidade social. É isso que você está dizendo? Pois é, professor, quando há esse vício, muitos teriam, talvez, fatores genéticos que predispõem o desenvolvimento de alguns transtornos mentais, esquizofrenia, bipolaridade, entre outros. Predisposição genética. Exato. Nós não temos alguns grupos acompanhados com pesquisa fechada, que eu tenho conhecimento, mas a nossa equipe de psicólogos, que tem mestres, doutores e pós-doutores, tem encontrado cenários assim, onde a criança e o adolescente perde capacidades já adquiridas. Tinham determinadas habilidades cognitivas e de comportamento, e de lógica, e de raciocínio, e de moral, e eles perdem isso. E, inclusive, tem algumas imagens, algumas ressonâncias que mostram diminuição do corpo estriado. Ou seja, para os meninos isso é grave, porque nós já temos testosterona que nos limitou na estrutura cerebral entre os dois lados do cérebro. Quando você perde o corpo estriado, uma parte dele, então isso se torna pior. Professor, quando nós trabalhamos, quando nós malhamos, o músculo desenvolve. O cérebro também, quando eu penso, quando eu raciocínio, quando eu sou desafiado a criar, o meu cérebro desenvolve. Quando eu estou passivamente sentado na frente de um computador recebendo só estímulo visual, essa falta de atividade vai trazer danos físicos e danos de funcionamento e danos químicos para a estrutura cerebral e às vezes pode ser reversível. Eu estou entendendo isso, ou seja, é altamente prejudicial as pessoas se limitar
ou limitar a sua própria vida a simplesmente um fator, se alimentar de pornografia e pornografia infantil. Ou seja, nós estamos diante, Washington, de um desafio enorme. Atenção aí, região dos lagos. Toda a região dos lagos aqui do Rio de Janeiro, estou falando de Iguaba, Araruama, região sul-fluminense, centro-sul, estou falando da Baixada Fluminense, estou falando da Costa Verde do Rio, região serrana, todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. E estou falando da região sudeste do Brasil, do nosso Brasil. Todos vocês que estão ao alcance dessa live, eu peço encarecidamente a vocês, compartilhe essas informações, faz você também a sua live, aonde você estiver, multiplica isso tem que chegar nos lares, nas famílias. O nosso especialista aqui do Ministério da Cidadania, Dr. Washington de Sá, colocou seu tempo a serviço de tocar esse alerta para a sociedade brasileira, pedindo a todos nós que compartilhem essas informações, curte, comente, convide amigo, faça a sua live pessoal, reproduza essas informações, porque o Brasil não pode mais, por falta de conhecimento, como disse lá, né, o texto histórico, o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, falta a instrução, falta a educação. E eu vim dizer para vocês que hoje nós recebemos aqui um caminhão enorme de informações que está aqui nos habilitando, capacitando e nos empoderando nesse grande enfrentamento nacional. E eu gostei muito quando você falou diminuir a questão da pedofilia está diretamente ligado à mudança de hábito e de comportamento da sociedade. Se o hábito e o comportamento mudar, isso vai diminuir. Agora, se o hábito e o comportamento continuar esse que está aí, não tem como diminuir. Então, Washington, eu quero deixar para você aqui as suas considerações, o que você quer falar ainda mais. Você tem aqui ainda mais 4, 5 minutos, 3, 4, 5 minutos, para fazer um panorama, uma síntese, para que essas informações, atenção você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, vem aí coisa boa. Ele vai falar aqui agora na reta final, né, dentro da nuance do pensamento, da característica do pensamento dele, enquanto especialista da área, ele vai estar falando aqui qual é a mensagem que você quer deixar como membro do Ministério da Cidadania, junto com o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Mourão e o ministro Onyx Lorenzoni. O que você tem a dizer nesse momento com respeito à questão da sociedade brasileira nesse grande engajamento, o enfrentamento à pedofilia? Isso aí, muito bem, professor, muito obrigado por este tempo. Eu estive fazendo parte da equipe de transição do governo lá em novembro de 2018 até fevereiro de 2019. Depois, eu estava trabalhando na construção das diretrizes da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do qual fui diretor, antes de ser assessor no gabinete do ministro do Ministério da Cidadania. E eu vi muitos desafios quando trabalhávamos ali na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu vi que, assim, mesmo sendo governo federal, a Constituição Federal, no seu artigo 227, nos coloca todos no mesmo espaço. Ou seja, é um dever de todos nós, não só do Estado, não só da família, mas de toda a sociedade, a proteção da criança e do adolescente. Se você sabe de algum caso, denuncia. Se você não sabe de nada, observa, preste atenção nas suas crianças, aproveita este tempo que estamos tendo de estar em casa e orienta os filhos, conversa. Se uma menina é amada pelo seu pai, ela não precisa ser amada por outro, ela não vai ter essa carência. Se o menino é bem cuidado pelo seu pai, pela sua mãe, ele não vai ter essa carência. Se os pais observam os filhos, podem evitar que um problema se agrave. Aproveite esse tempo que, por mais que seja difícil e duro estar dentro de casa sem poder trabalhar, mas olha, eu sei que, tirando as famílias abusadoras, que as crianças estão integralmente com os abusadores, e a gente vai achar essas famílias e elas serão responsabilizadas, mas nós estamos vivendo um momento que, para as crianças, talvez seja o melhor momento da história. Meninos e meninas estão convivendo com a família. O pai e a mãe estão tendo coisa tempo... que não acontecia em algum momento, coisa que não acontecia algum tempo atrás, recente.
Temos uma oportunidade, professor, de gerar a primeira geração saudável a partir desse tempo de isolamento, de crianças que aprendem com os adultos. Uma geração ensinará a outra geração. Então, vamos aproveitar este momento e instruir os pais, ajudar os pais a cuidar destes filhos, gerar mais informações, como o senhor está propondo aqui com essa live, para que as crianças se desenvolvam saudável. Se nós tivermos uma geração de crianças protegidas, o slogan do Infância Protegida é: cuidar da criança é transformar o futuro. Se protegermos uma geração de crianças, nós teremos uma geração... Como é que é o slogan? Você disse muito rápido. Como é que é o slogan? Cuidar da criança é transformar o futuro. Sim. Se cuidarmos de uma geração, imagina no bairro que o senhor mora, se todos do bairro tomarem essa decisão de estarem atentos, observar e proteger uma geração de crianças, neste bairro não terá violadores, não terão abusadores de crianças, não terão aqueles que cometem violência, terão adultos saudáveis, porque quando somos ensinados na infância, nós crescemos com bons princípios. O senhor é um homem que tem bons princípios, porque o senhor teve uma boa educação. Então, comece com a educação, e essa educação primeiro é em casa, e a responsabilidade primeiro do pai e da mãe, depois da sociedade, depois do Estado, todos juntos, protegendo crianças, vamos transformar uma geração. Gostei dessa. Primeiro em casa, depois sociedade, depois o poder público. Gostei dessa ordem, porque inverteu. Agora é o poder público, a sociedade, e o último são os pais. Mas a ordem é essa. Primeiro os pais, depois a sociedade, depois o poder público. Muito boa essa colocação. Mudança de hábito, mudança de comportamento, resultado mudado. E eu quero aqui, nesse momento, Washington, fazer um agradecimento a você, toda a sua equipe aí que está fazendo um trabalho brilhante. Atenção, gente. Vocês que receberam o auxílio emergencial, que foi votado na Câmara dos Deputados, nós votamos a favor da população brasileira, esse auxílio emergencial. Olha, você está diante aí do Washington, que é um dos responsáveis pelo trabalho de alcançar a sua família na liberação do auxílio emergencial. Parabéns também você, que trabalha o tempo todo, 24 horas, sem parar, para que, com velocidade, esses benefícios cheguem à população, que foi votado e aprovado na Câmara Federal. Parabéns também por isso, além da questão do trabalho que você fez no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, junto com a ministra Damares, junto com o presidente Bolsonaro. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até aqui, esse momento, acompanhando essa aula magna dada pelo meu amigo Washington de Sá. Mais uma vez eu peço reforçamento a todos vocês. Projeto Vencedor tem um papel, a incumbência, a tarefa de multiplicar essas informações nos 4 cantos do estado do Rio de Janeiro, bem como também do nosso Brasil. Mandar um abraço para todos aqueles que ficaram conosco até agora, e o nosso próximo encontro será na segunda-feira, com a delegada Paula Mari, que estará, a delegada federal Paula Mari, estará aqui conosco, fazendo esse trabalho de transmissão, do qual ela vai trazer também riquíssimas informações para a sociedade brasileira. E eu, enquanto presidente nacional da Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento à Pedofilia, estou aqui me colocando à disposição, juntamente com meu amigo Washington, para fazer valer as leis desse país. O meu muito obrigado a todos e até breve, um momento ordinário ou extraordinário, se assim fizer necessário. Muito obrigado, Washington. Deus te abençoe, te recompense e conte comigo hoje sempre. Receba aí um abraço do teu irmão. Aqui é café com leite e arroz com feijão. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Obrigado. Deus te abençoe, rico e poderosamente.